Bom pessoal, no vídeo de hoje estaremos partindo para o interior da Mongólia após alguns dias e alguns vídeos dentro da capital Ulaanbaatar. Se você não assistiu esses capítulos, volta lá e assista que com certeza isso vai te surpreender e também te trazer muitas informações essenciais para que você possa acompanhar a continuação dessa série. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui na Mongólia. Estamos indo agora para a região do Semi-Gobi, a região do semidesértica, se assim podemos dizer, a transição entre as estepes e o deserto de Gobi, um dos mais áridos do mundo, que temos aqui entre a Mongólia e a China. Um dia para mostrar a natureza deste país tão belo nesse aspecto, além, é claro, de contar um pouco sobre as tradições nomádicas, como que é o Unguero. Eu vou dormir, passar a noite na casa de uma família nômade que vive nessas estruturas tão antigas e que são utilizados ainda por grande parte da população aí. Alguns calculam que cerca de 33% de toda a população da Mongólia, quase 1 milhão de pessoas, vive nessas condições de vidas nomádicas ou semi-nomádicas. Então, muito interessante estar aqui mostrando também esse outro lado. Agora parada estratégica num posto para comprar alguns suprimentos antes de seguir viagem 4-5 horas em direção ao deserto. E também aconselho a vocês, para entenderem essa série de maneira mais fácil, assistir os 3 primeiros episódios da Mongólia. Já mostrei Darhan, já mostrei em dois vídeos a cidade de Ulaanbaatar, tanto o seu passado soviético quanto o seu passado clássico, né, relacionado ao Império Mongol. E hoje muito mais para mostrar para vocês, e pelos próximos dias também vai ser uma série completa, assim como todos os vídeos no canal. Assista até o final que você não vai se arrepender. E para este passeio encontrei um motorista particular que inclusive me colocou em contato com uma família de nômades. Esta família que irá me receber neste episódio nas suas casas, nos seus gers, para mostrar um pouco como é esse estilo de vida nomádico, não só como eles vivem, mas também o que eles comem, como eles passam o seu tempo, uma visão muito próxima daquilo que reflete a vida de quase 1/3 da população da Mongólia. Foi uma experiência muito rica e, como vocês podem ver, também muito próxima à natureza. Afinal, a Mongólia é um país com uma grande diversidade de terrenos, montanhas não tão altas, mas sempre presentes, algumas planícies e também um grande deserto que se estende até a China, o famoso deserto de Gobi. Por todo o caminho nós vemos pequenas cidades, pequenos povoados com apenas algumas casas, alguns comércios, sem grande movimentação da população. Mesmo assim, encontramos um lugar para parar e comer um frango com arroz bastante temperado, muito gostoso, antes de continuar por vários quilômetros de nada. Um país quase que cheio do vazio, nesta grande contradição que é ser uma nação em grande área, mas com pequena população e poucas cidades povoadas. E depois de 5 horas na estrada, chegamos aqui nesse vilarejo que hoje está tendo um festival para os camelos, além da luta, o Bor, a luta típica da Mongólia, muito tradicional. Vamos ficar aqui durante esses próximos 2 dias nessa região. Também tem outros templos, ver com os locais como que é a vida nomádica. Aqui numa localidade muito bonita, vocês conseguem ver um festival local montado com alguns camelos e tantos outros cavalos, né, muito típicos também da cultura mongol, eles que dominaram grande parte do mundo sobre as costas de vários cavalos. Vamos continuar aqui acompanhando, mostrando para vocês, contando detalhes culturais que são muito válidos também para a gente aprender tudo. But you always have to stand up. Stand up. It's not like judo that you can fight on the ground. Just only they stand. Just Only they stand, yeah. stand 2 feet. 2 feet and then down, or if my yes, the elbows elbows like on the ground. on the ground is, Yeah. is also finish down.
And to win, you have to throw your opponent so that his back touches the ground. Also back. The back. Neck also. It's like the ippon in the judo. Neck and in this one. Okay, I understand. Also in here, this one. Yeah. Also. Two. Como vocês podem ver, o Bor, que é uma grande luta tradicional aqui da Mongólia, é algo que é assistido e praticado por grande parte dos homens. Eles não têm nenhuma divisão por categoria ou peso, todo mundo luta contra todo mundo, e como vocês viram na explicação do Angrag, o meu guia, basta com que você derrube o seu oponente no chão. Eles usam esses calções bem apertados chamados de shudag, e todos os lutadores têm um status muito relevante dentro da sociedade, principalmente no interior. Foi algo muito interessante de poder presenciar ao vivo algo tão genuíno da cultura esportiva desse país. Bom, é importante mencionar que durante esse caminho todo a gente não vê quase nada. A gente tem a noção, por esses quilômetros e quilômetros aqui, mais de 300, 400 quilômetros quase, se a gente for constatar todo o caminho desde Ulaanbaatar, que é um país cheio de nada, né? Essa questão relacionada à baixíssima densidade demográfica da Mongólia, um país com 3 milhões e 400, 3 milhões e 500 mil pessoas e mais de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, portanto aí fazendo as contas vamos ter pouco mais de 2, alguma coisa pessoa por quilômetro quadrado. É muito, muito pouco, é a menor densidade demográfica do planeta para um estado soberano. A gente tem outro aspecto muito interessante, que vocês conseguem ver que a vida com os animais ela é muito importante no que diz respeito não só ao pastoreio deles, a conseguir o leite, mas também conseguir e a carne, mas conseguir a sua pele para as estações muito frias. A Mongólia é um país extremamente frio e, nesse sentido, os animais são necessários para a manutenção da vida, como nós temos aqui há tantos e tantos séculos. Inclusive, alguns calculam que há 65 milhões de animais aqui na Mongólia, no caso animais que são cuidados por essas pessoas, sejam cavalos, ovelhas, bodes, camelos, vacas, entre tantos outros, né, desses quadrúpedes que temos aqui, são costumeiramente utilizados para leite e para carne e pela pele, enquanto temos só 3 milhões e meio de pessoas. Então vai ficar praticamente 20 animais por pessoa aqui na Mongólia, se você fizer a conta per capita, que é bastante nesse aspecto da pecuária local, dessa vida nomádica, né, de pastoreio, do campo, muito ligada às colinas, às montanhas. E muito bonito estar aqui num festival que acontece só aqui hoje, demos sorte, é um local perto de onde há campings turísticos, mas essa é uma comunidade, uma vila que há praticamente só mongóis. Tem só eu, uma outra japonesa e outros 2 turistas ocidentais, o resto são todos mongóis, uma experiência bastante autêntica aqui nesta região. E no próximo vídeo falaremos mais sobre os camelos bactrianos, essas criaturas tão fascinantes e muito mais peludas que um camelo convencional que vocês estão acostumados a ver em vídeos no Oriente Médio. Essa espécie ela é típica aqui da região da Ásia Central e também das estepes que se estendem até a Mongólia e a China. E no próximo vídeo vou mostrar como foi poder andar sob um desses camelos aqui também na região do Semigobi. Bom, e agora os locais me convidaram para sentar aqui para assistir ao campeonato dos camelos aqui junto com eles. Conseguem ver todo mundo aqui. Muito, muito interessante essa experiência cultural aqui na Mongólia. Ofereceram a vodka aqui. Bom,
Bom, eu tô aqui, já tomei um gole de vodka da Mongólia e agora tô me dando mais uma vez leite de éguas, né? O horse milk chamado por eles. Vamos ver se é bom. Eu não tenho uma boa lembrança do Cazaquistão, muito azedo, muito sour, né, que eles falam. Vamos ver como que aqui tem um gosto. Muito ácido, realmente é difícil de você gostar de uma bebida como essa, mas é muito típica aqui, já que é um dos poucos tipos de laticínio que temos. Хорошо? E ela vai passando, servindo vodka para todo mundo, vodka da Mongólia, 35%. Outros comem os derivados aí de laticínios relacionados aos camelos e tanto aos cavalos. E uma experiência muito interessante que quando eles trazem a vodka, se você vir o shot inteiro, todo mundo bate palma, como se fosse um grande feito. Acho que eles não estão tão acostumados. É uma boa vodka aqui, eles tomam bastante, o álcool faz parte da cultura local. E realmente uma experiência tanto estar aqui nesse local tão peculiar no interior da Mongólia, tantos quilômetros da capital, e vocês conseguem ver as pessoas muito felizes de receberem os turistas. São muito mais sinceras e abertas do que na capital, onde vocês viram que não me senti tão bem, tão acolhido quanto tem sido aqui no interior. Realmente saia das capitais para ver a essência de um país. Então vocês veem que a hospitalidade é muito grande. Pelo que eu estava entendendo, os camelos têm tipo uma espécie de concurso de beleza, ver qual que é considerado mais bonito, o que tem mais vitalidade, pelo menos o que aparenta assim. As pessoas votam e aí alguns estão dispostos a dar dinheiro. Alguns me falaram que tem uma espécie de corrida e parece que tem de fato uma pista, tem uma linha demarcada aqui. Eu não sei se os camelos saem correndo em volta dessa pista, porque camelos não são animais muito rápidos. Eu sei que em alguns países do Oriente Médio fazem corridas de camelos, mas não chega a ser como uma corrida de cavalos. Não sei se tem uma espécie de aposta por trás, mas é muito curioso você estar aqui, você vê as pessoas bebendo vodka com leite de égua, comendo também algumas iguarias que vêm provenientes de carne de camelo. Tantas crianças aqui perto de outros velhos caídos depois de tomar muita vodka. Então a vida aqui no interior da Mongólia é meio sem lei e seguindo todas aquelas tradições que foram se tornando de fato mais parte da vida mongol ao longo dos anos. Afinal, vodka não é uma coisa que surgiu do nada. Sabemos ter a introdução dos russos nesse aspecto, também tantas outras tradições que vão se moldando com o tempo, e aqui você consegue ver isso tudo de perto, de uma maneira bastante genuína, assim que eu gosto de viajar. Do nada o tempo começou a mudar tão rápido que todo mundo tá indo embora. Parece que vai começar a chover. Vocês veem a mudança do céu. A gente tá aqui na região do Semigob, a transição da estepe que temos na Mongólia, uma região de colinas com muitas... Olha o vento que forte. Uma região com muito verde até durante o verão, até o deserto fica super árido. Então é melhor eu buscar refúgio, porque agora tá difícil aqui. Filtered, filtered. Yeah, so the cheapest one is $2. $2. But the one made out of potato. Potato. And $3 is made by wheat, but Yeah. it's not good wheat. It is also not filtered. The water and. But what's the size of a bottle? Is like a big bottle or like individual? 500 milliliters. 500. So you can already get drunk from it. Yeah, one bottle is for easy to drink. $3. Yeah. It is a Russian
culture. Russian culture, yeah, that was brought during the Soviet times. Yeah, Soviet time. yeah, nice. It is not Mongolian culture. Mongolian culture is... But now it's part of Mongolian culture, no? Yeah. The Mongolian culture is horse milk and vodka from fermented milk. Okay. Yeah. This is Mongolian vodka is fermented milk. Its alcohol is 12%. 12%, yeah? Yeah. E depois deste dia fantástico, em meio aos locais, em meio à comunidade nomádica tão próxima aos seus camelos, às suas vacas, aos seus cavalos, continuamos por mais alguns quilômetros fora da estrada asfaltada até chegar na família que nos hospedaria em um dos seus gers durante esta noite. Como vocês podem ver, todos muito simpáticos. Primeiramente fomos recebidos na casa central, onde vivem a esposa e o marido que nos receberam, antes de nos ser apresentado o ger onde passaríamos a noite. So they live here all year round or only in the summer? Summer. And how is the temperature inside a ger during winter time? Like, can nomadic families live inside? 30. 30. So it doesn't matter how cold is it outside. Yeah. They can still live inside in a 30. very comfortable manner. So they burn the cow poop. So they put fire there. The fire there is cow poop. Cow poop and Cow poop. okay, and the smoke goes Smoke. out Of there. the chimney. Yeah, and the temperature of the fire 30. heats all the gear. Yeah. Okay. And outside is the night time minus 40 Celsius. Outside. Outside. And here is plus 25, 30. Yeah, 25, 30. Very comfortable, yeah. Very comfortable. What are the walls made of? The walls made The wool. the wood. Yeah, the wood. Yeah, The summer gear is one layer one layer. sheep wool. One layer sheep wool. Okay. In the winter is 2 layer sheep wool. 2 layers sheep wool. Okay. That's all. That's enough. And If 3 layer, yeah, it is very hot very hot. in the winter time. And you cannot It's stay inside. Oh, it's very hot. And how Inside is very hot. I want to be outside, but outside is very cold. If inside is very hot, it's how many sheep you need to make to cover all the gear? Like how many sheep wool you need? I don't know, but anyway, a normal family Yeah. have 500 to 800 sheep and goat. Five- This is the normal family. So they kill some of them during let's say during autumn. So they have the meat and the wool for the winter. Yeah, Okay. it's 500 to 800 goat and sheep is a normal family. That much? That much. Wow. The rich one is 1,000, 2,000, 3,000 goat and sheep. Only goat and sheep. There is a plus. Plus cows, horses, Cows, camels. camels, yeah. Okay. The poor Yeah? poor one is 200 to 400. This is the That's the poor people. poor people. Okay. And The poor people. and what is this year? I'm curious to know about it. This is the butter. That's the butter. Fresh butter from milk. But it's from horse. No, cow milk. Cow milk. So they extract the cow milk. They milk the cow and put the milk there with something, or just let it ferment. No. It is take from separate from milk. Yeah. This traditional way. Yeah. Traditional way she made it. She made it. The traditional way
separate from milk to butter. And after how long the butter is done? Tomorrow morning, Yeah. it should be done. Tomorrow morning should be done. Okay. Yeah, tomorrow morning, and whole day and night. Very nice. It's, one is this much thin. Thin. Okay. Yeah. Now it's very Yeah. thin. I understand. Yeah. Yeah. E como prometido, vamos passar a noite aqui nesse ger muito isolado. Vocês conseguem ver, tem um trailer aqui, mas tem outros 2 ger e mais nada ao nosso redor. Estamos completamente isolados. Não há quase nenhum sinal de telefone. Para chegar de volta a algo parecido com a civilização, precisamos andar pelo menos uns 20 km de carro, ou 20 km não, uns 20 minutos de carro nessa estrada que não existe, né, que é feita após as pessoas passarem por aqui, até chegarmos perto da região onde há algum posto de gasolina, alguma coisa nesse sentido. O que é interessante é que os gers, ou os yurts, assim chamados também pelos povos que foram mais influenciados pelos russos, eles são moradias tradicionais e, como vocês estavam vendo, elas dependem muito da temperatura de acordo com as estações do ano. Se nós temos 2 camadas da lã de ovelhas, fica uma temperatura agradável para o inverno, cerca de 25 graus dentro, principalmente quando eles acendem o fogo no meio do ger, a fumaça sai por aquela espécie de janela, né, que nós temos em cima, aquele espaço aberto, mas o fogo serve para aquecer toda a temperatura local interna. Ao mesmo tempo que no verão apenas uma camada é suficiente. A gente está numa estação mediana, né? Durante as noites faz bastante frio, mas durante o dia é quente, então acho que eles acabam usando uma só camada. Se usam 3 camadas fica muito quente, mas de qualquer maneira é muito, muito bonito aqui, uma localidade incrível você poder passar uma noite junto com os nômades, conhecer como que é a vida por aqui. Bom, esse aqui é o ger que eu vou dormir essa noite. Vocês conseguem ver que aqui, ó, tem o fogo, tanto utilizado para cozinhar, quanto também para aquecer toda essa estrutura. E a fumaça, ela sai por aqui, certo? Você consegue abrir essa espécie de janela no teto. Esse ger aqui cabe 4 pessoas, é feito para as pessoas terem uma experiência muito parecida com os nômades, mas aqui do lado tem a senhora que nos recebeu, que de fato mora aqui e vai cozinhar pra gente, aqui no meio das montanhas, muito isolado. Detalhe para os aventureiros de plantão, ficar aqui significa não ter chuveiro, e em muitos casos não ter eletricidade. Ela tem eletricidade lá, eu trouxe todos os meus power banks carregados para poder carregar o material de tirar foto, de gravar os vídeos. Mas a internet você acaba não tendo como usar, então o telefone não é um item de primeira necessidade, ao mesmo tempo em que nós temos apenas um banheiro lá bem longe, então é bom trazer os seus lencinhos umedecidos caso você precise. No caso dos homens é mais fácil, porque aqui no meio da floresta qualquer lugar é o seu banheiro. A gente sabe que quando a gente vai acampar, vai para algum desses lugares mais remotos, é mais fácil do que para as mulheres, mas temos que saber lidar com essas situações também. É mais típico viver assim, uma região muito isolada. Vocês veem que há vários resorts, que há gers como esses muito modernos, cheios de conforto, com muitas pessoas podendo criar uma espécie de hotel dentro de um ger, simulando todo esse ambiente. Mas aqui vocês veem que não tem nenhum desse luxo. Eu quero fazer o jeito mais raiz, só tem 3 gers nessa montanha toda. E vamos passar a noite aqui, ver se é frio ou não, passar as impressões para vocês, mostrando essa cultura raiz que a gente mostra aqui no canal, além, é claro, sempre da história e da política de cada um desses lugares que eu visito. Bom, pessoal, vocês podem ver aqui, eu estou perto do ger, ele não é tão alto assim, há diversos modelos que variam a altura. A porta é muito pequena, inclusive na hora de sair eu já dei meio que com a testa, quase com a cabeça nessa portinha, mas ele é feito todo de uma maneira muito bem pensada, a ponto da temperatura ficar estável dentro durante as frias estações, principalmente no inverno, que é muito, muito frio aqui. Ele pode variar aí de menos 10 até menos 40, dependendo do alto do inverno. E grande parte da população da Mongólia, que foi nomádica em toda a sua história, e até hoje uma porcentagem expressiva, alguns falam 20%, outros falam 30%, ainda seguem esse estilo de vida, necessitam aguentar as frias temperaturas. E o ger tem se mostrado
uma estrutura bastante estável do aspecto térmico para fazer com que todos eles resistam. A gente sabe que no Cazaquistão, no Quirguistão, que também tem a janela de Unguer, né, o topo de Unguer como um símbolo da sua bandeira, eles são chamados de yurt, aqui na língua mongol é chamado de ger, e muitas pessoas, até mesmo perto dos grandes centros, acabam escolhendo esse tipo de estrutura para viver, porque é mais barato. E estavam me explicando que também não precisa de uma espécie de escritura. Todo o terreno, toda a área do país pertence ao governo, mas aqueles que colocam o seu ger por um determinado período, depois seguem adiante, não são taxados sobre isso, não há nenhuma espécie de imposto. Afinal, é uma moradia muito simples. Geralmente famílias optam por essa opção por conta de ser mais barata, ser mais acessível. Lembrando que a Mongólia ainda é um país com dificuldades econômicas. Então vamos tentar passar essa noite, fazer uma trilha aqui perto das montanhas, um local muito bonito. Eu sempre quis dormir em uma estrutura como essa. No Quirguistão não consegui, pela questão do tempo, pela questão também de não estar viajando sozinho no meu próprio gosto. Agora eu pude fazer meu programa e vamos realizar esse sonho na bucket list das viagens para tentar ver como que é essa experiência tão única, como que são as noites frias, as noites estreladas e também as manhãs quentes, à medida que essa região de transição entre a estepe e o deserto vai recebendo muito calor solar e ficando também muito quente no meio desta região tão inóspita aqui na Ásia. Bom, pessoal, e é interessante fazer essa reflexão sobre a condição socioeconômica das pessoas que vivem aqui. A gente, como turista, passando um dia, passando 2 dias nesta condição nomádica, sem acesso a água encanada, a um banho quente ou até mesmo a energia elétrica, a internet, acaba achando isso bacana, romantizando, e realmente é uma experiência única. Aconselho aqueles que têm a condição de fazê-lo, de viver isso pelo menos uma vez. Isso te faz entender muito mais a realidade do outro. Mas eu fico pensando naquelas pessoas que passam esta realidade a vida toda, o ano todo, em todas as estações, dependendo muito dessa mudança brusca de temperatura, e também muitos deles desguarnecidos por um governo que fez a transição de maneira errada. Até estava conversando hoje com o nosso motorista e ele estava contando que durante os primeiros 5, 10 anos do regime democrático, muitas coisas boas aconteceram aqui, o sistema se manteve, mas depois ele não se atualizou com o tempo. Apesar da mudança da economia de um partido único, centralizada, para uma economia de mercado, nós temos que o sistema educacional ficou defasado, então muitas escolas particulares começaram a surgir e essa se tornou a opção das famílias de classe média alta e classe rica de ter uma boa educação para os seus filhos, considerando que era tudo padronizado antes, na época comunista. Além disso, o governo meio que abandonou alguns projetos que sabia que não ia conseguir sozinho, sem a retaguarda da União Soviética, que ajudava em grande parte desses projetos durante os anos 70, 80 principalmente. Então a gente vê uma desesperança de muitas pessoas que não utilizam os gers simplesmente porque é uma tradição, mas porque é uma única opção. Então essa análise é importante a gente fazer, passar essa verdade, é algo muito bonito, muito interessante, manter essa cultura, assim como as moradias foram se alterando ao longo dos anos. Aqui houve essa manutenção da tradição, algo rico, algo muito inteligentemente construído pela questão térmica que eu expliquei para vocês, mas ao mesmo tempo revela que muitas famílias não têm outras opções de morar num apartamento digno, numa casa digna, por não ter o acesso a isso. Isso é importante a gente não esquecer, para lembrar também das dificuldades deste povo, deste país tão enigmático, tão contraditório que tem sido a Mongólia durante esta minha visita. E em meio a um shot de vodka e outro, um doce aqui e outro lá, falávamos sobre vários assuntos, inclusive sobre a liberdade religiosa desta população tão budista, mas que teve restrições durante os anos socialistas. Hide. So in communist time, every house was checked. Checked. It's the soldiers. So even the gers, Even the gers. so they went like to the countryside, to the mountains, and checked ger every place. This Buddha, Yeah, this it born. they kill- replace and it. they kill the man. They kill the man or take him to prison maybe. No, not this. Just kill. Just that's all. And you told me that this mountain is holy because 200 they killed 200 Buddhist monks. Buddhist monks. Crazy.
because of socialism. You will not. Eu sei que esse talvez seja um vídeo pouco ortodoxo para o canal, mas toda vez que eles me convidam para o Ger Central, e tem 3 Gers, né? Esse que é o da dona deste recinto com outros 2 Gers. Toda vez que ela ou o marido me convidam, eles me servem 2, 3 shots de vodka. Então peço desculpas se ao longo deste vídeo eu, por conta da minha educação de aceitar tudo que me oferecem, eu poder ficar um pouco perdido nas palavras, porque a gente sabe que bebida alcoólica não é recomendável para todo mundo, então eu deixo aqui bem claro que não estou incentivando ninguém a consumi-la, mas faz parte da cultura local. Ela acaba, às vezes, deixando as pessoas com a fala mais lenta. De qualquer maneira, eu vou sair agora para uma espécie de pequeno tour, pequena trilha aqui nas montanhas. É uma região muito bonita. Há muitos viajantes que vêm para a Mongólia, inclusive falam que algumas regiões do país são parecidas com a superfície lunar, né? Falam o terreno lunar por conta dessas montanhas que não são tão altas, mas tem algumas crateras, tem algumas formas muito parecidas com aquilo que a gente vê das imagens da Lua. É um país que é muito fascinante na sua natureza. Como vocês viram nos vídeos anteriores, eu fiquei um pouco frustrado com a expectativa que eu tinha da Mongólia, aquilo que eu vi em Ulaanbaatar, aquilo que eu vi em outras cidades, mas aqui no interior tem superado as minhas expectativas. Então naquela função, naquela curva da resposta do viajante para cada país novo, a gente vê que a Mongólia ela começou com a expectativa alta, caiu bastante. Depois em Ulaanbaatar alguns cantos me surpreenderam, subiu. Depois as pessoas foram rudes comigo, caiu de novo. E aqui no interior tem voltado a subir, porque essa é a verdadeira essência do país, essa é a verdadeira cultura. Em Ulaanbaatar, apesar de grande parte da população viver por lá, a gente sabe que as cidades do mundo são muito padronizadas. Nós temos uma mesma mentalidade de trabalhar, voltar para o trabalho, voltar para casa, dormir e seguir a vida todos os dias repetidos. Aqui no interior é uma maneira mais genuína como os mongóis viveram por tantos e tantos séculos, e essa hospitalidade ela também é genuína, principalmente em uma localidade tão deserta, onde não tem ninguém, como vocês conseguem ver aqui atrás de mim. Bom, pessoal, o que eu falei da vodka, por favor, não levem a sério, não estou incentivando ninguém a fazer nada, só estou apenas contando um pouco da cultura local, e é importante descontrair um pouco nesse canal, que a gente é sempre tão sério, tenta analisar as coisas de maneira tão sóbria, de maneira tão delicada e profunda. Eu acho que este lado mais descontraído, que faz parte da vida do viajante, também é importante. Agora, falando de onde eu estou, olha só que beleza de localidade, vocês conseguem ver no meio do nada, não tem praticamente ninguém, tem uma montanha muito bonita aqui nessa região do Semigobi, e para o outro lado vocês conseguem ver essa região das estepes, né? Por enquanto verde, onde há a possibilidade dos animais pastarem, das vacas, dos cavalos, dos camelos e dos bodes e ovelhas poderem comer e se alimentar. E lá embaixo ali atrás é onde a gente está ficando, ó, neste do meio, né? O Ger número 2 é esse aqui nosso, e é uma região que você não consegue ver nada. Realmente acho que um dos lugares mais remotos que eu já fui para gravar conteúdo para vocês, também para experienciar a cultura local. Afinal, tem a viagem que eu mostro aqui e a viagem que também faz parte das minhas próprias impressões, que eu tenho tentado colocar em palavras para um livro no futuro. Espero também contar lá na frente, quando acontecer esse lançamento, contar com cada um de vocês. Estou muito feliz com essa equipe, com essa grande comunidade, melhor dizendo, que tem crescido ao longo dos últimos anos, inspirando-me a viajar por lugares mais difíceis, mais longínquos, testar cada vez mais as minhas próprias limitações. Afinal, uma pessoa como eu, que tem um toque crônico de questão de limpeza, questão de alimentação, me colocar nessas situações, ficar um dia sem tomar banho, um dia sem poder ter acesso à internet praticamente, um dia só comendo o que os locais me oferecem, que muitas vezes são comidas estranhas para o nosso paladar, mas tudo isso construindo com bastante dedicação e perseverança o bom viajante e uma visão de mundo mais completa. É isso que eu prezo aqui no canal, e essa vista aqui, ela apenas ressalta quão longe nós temos chegado e quão bom Deus tem sido com a minha pessoa.
Bom, pessoal, antes do jantar, tô aqui descansando um pouco e vocês percebem que lá fora tá ventando muito. Só que aqui tá uma temperatura gostosa, tá uma temperatura agradável. Não sei à noite, quando cair bastante a temperatura, porque ainda está de dia, se isso vai continuar assim, mas por enquanto todo esse vento muito forte, você não sente mexer as paredes, você só escuta o teto, né, que tem uma camada de plástico. Fora isso, é bem tranquilo e tem sido uma experiência bem legal, assim, conversar com o pessoal. É bom ter um tradutor, né, para você poder falar com os mongóis, afinal, vocês sabem a dificuldade que eu tive de comunicação nas outras cidades. Mas vamos ver o que será servido de janta, muito curioso isso, e como será a noite aqui bem perto do deserto de Gobi. These dogs, where they come from? Hello. E para o jantar, nossos anfitriões prepararam os kushur, conhecidos também na Rússia como cheburek ou por nós brasileiros como pastéis, né? A gente sabe que a massa muitas vezes tem alguma diferença na sua composição, mas são essas massas recheadas com carne, seja de vaca, seja de cabra, fritas e também comidas com algum molho. É realmente gostoso, diferente e acaba seguindo aquele padrão de uma culinária mais pesada e sempre com muita presença de laticínios e de carne em todos os seus itens. Foi algo muito bacana de poder vivenciar com os nômades e ver também que parte dessa dieta mais pesada é explicada pelas frias temperaturas do inverno, onde eles precisam de mais energia para sobreviver quase menos 40 graus Celsius. Bom, pessoal, a noite já está caindo, a imagem está péssima, mas só para dizer que foi muito agradável o jantar e agora a esperança é que as nuvens possam passar para que a gente tenha a possibilidade de ver as estrelas, algo que eu acho que também não vai ser muito provável porque há muitas nuvens no céu, acho que isso vocês conseguem ver mesmo com essa imagem noturna ruim. De qualquer maneira, amanhã cedo, porque estamos sem luz dentro do yurta, totalmente escuro, amanhã cedo quando acordar, nesta nova experiência aqui, na continuação dessa experiência, falaremos mais sobre a questão nomádica na Mongólia, os camelos, tantos outros detalhes antes de seguir para a primeira capital do Império Mongol, Karakorum ou Kakorin, assim chamado por alguns, muito interessante também. E para dormir tinha um travesseirinho da companhia russa aérea Aeroflot. Consegui passar uma boa noite e no próximo vídeo vou contar para vocês como foi essa experiência, além de continuar mostrando a natureza e outros pontos super interessantes aqui na Mongólia. A todos que ficaram até o final, o meu muito obrigado de coração, um forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus.